Vibe Mundial FM. Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos à família Tarô Magia. Eu sou a Jéssica Navidad e é um grande prazer ter vocês hoje aqui comigo, né? Mais uma quarta-feira, só que hoje de uma maneira diferente, né? Geralmente eu trago para vocês as previsões dos signos. E vocês me pediram tanto e ele está aqui hoje comigo. Doutor Eduardo Maia, né? Vai explicar um pouquinho pra gente sobre regressão, sobre vidas passadas, né? Gratidão pela oportunidade, doutor. Tudo bem? Tudo bom, Jesse? Eu que agradeço a oportunidade. Fico muito obrigado feliz pelo convite. Eu também, igualmente. Prazer. Doutor Eduardo Maia, conta um pouquinho pra gente sobre vidas passadas, sobre regressão, sobre o seu trabalho no geral, né? Perfeito. Então, vamos lá. Eu sou doutor em hipnose clínica, formado pela Espanha, tenho master também pela Espanha, tenho várias certificações internacionais, NGA, National Guild of Hypnotists, tenho certificação Atlântica, enfim, diversas certificações internacionais em relação à hipnose. Trabalho com hipnose clínica já há muitos anos e tenho focado o meu trabalho para trabalhar psicopatologias, depressão, transtornos de ansiedade, toque e psicopatologias de maneira geral. Em relação à regressão, quando a gente fala de hipnose, a gente está falando basicamente de dois tipos diferentes de regressão. Um deles é a regressão de vidas passadas, que todo mundo conhece, e o outro é a regressão na vida atual, regressão de idade. Fazer a pessoa se ver novamente quando criança para trabalhar traumas que foram desenvolvidos ao longo da vida, causando assim transtornos. Desordens mentais, como eu disse, como transtornos de ansiedade, depressão, toque. E o que tem aparecido mais na clínica hoje realmente é depressão e ansiedade. E eu vi recentemente uma estatística que saiu num jornal de grande circulação, citando que 50% da população de São Paulo estava apresentando transtornos de ansiedade e 39% sintomas de depressão. Certamente aí por conta dessa época que nós estamos vivendo. Então, esse tem sido o meu foco, a regressão tanto de vidas passadas, quanto a regressão de idade, que é um protocolo adequado para tratar esse tipo de psicopatologia. E tem um público, uma idade para as pessoas que te procuram ou não? É geral mesmo? Olha, existe uma média de idade em torno de 40 anos, mas isso não impede que pessoas fora dessa média de idade, crianças, pessoas idosas, possam ter os seus benefícios através da hipnose. Então todo mundo pode ser hipnotizado? Com certeza. Certo. Você dá curso também, doutor? Sim, terminei uma turma agora no domingo. Hoje, quarta-feira, aqui, enfim, sim, eu dou curso. É um curso extremamente completo, um curso de 8 dias, que a pessoa aprende tudo de hipnose. Hipnose verbal, a hipnose não verbal, hipnose clínica, hipnose de entretenimento, hipnose médica, e não requer nenhum tipo de pré-requisito para aprender hipnose. Mesmo adolescentes, pessoas que não tenham nenhuma formação, conseguem aprender hipnose nesse tempo e já começar a atuar como hipnólogo. Então todo mundo, pelo que eu entendi, todo mundo pode tanto se consultar, né, e fazer uma regressão, alguma coisa nesse sentido, como também participar de um curso. Tem uma quantidade, tem uma idade mínima para participar do curso? Olha, não tem uma idade mínima, mas é importante que a pessoa que vai participar do curso consiga estar familiarizada com o conteúdo adulto, com doenças que acontecem no adulto e que não acontecem na criança, coisas relacionadas a trauma, a eventos de, por exemplo, sexuais, abusos, porque isso tudo são traumas que aparecem na clínica. Então não é indicado para criança, sendo indicado já para adolescente, que consegue conversar sobre temas adultos sem dificuldade. Entendi. Quando a gente fala sobre vidas passadas, né, o pessoal tem muitas dúvidas. O que seriam essas vidas passadas, doutor? Perfeito. Não existe nenhuma comprovação científica da existência nem da inexistência de vidas passadas. O que existem são diversas teorias que foram criadas para tentar explicar a existência de vidas passadas, como memória genética, enfim. São teorias criadas para buscar entender por que esses fenômenos acontecem. É claro que existe a explicação mais comum, que é muito mais aceita, que é o fato de que vidas passadas são reencarnações. Agora, a ausência de evidências científicas para muitas pessoas é suficiente para falar, eu não acredito. Agora, o ponto é que, através de regressão de vidas passadas, a gente consegue livrar a pessoa de fobias, de traumas, de dores que a pessoa sentia, que ela não sabia a origem. A gente vai para uma vida passada, encontra a origem, trabalha aquilo e ela volta com toda a memória da vida passada e livre daquele transtorno. Então, no caso, muito se dá na vida das pessoas por coisas que aconteceram antes, né? Traumas, essas coisas, por isso que a pessoa não entende. A pessoa não entende hoje e fazendo, por exemplo, seria a regressão, né? Ela Exato. Entende o que aconteceu numa vida passada para poder solucionar e se livrar desse trauma.
Exatamente. E não necessariamente numa vida passada. Como eu disse, também existe a regressão na vida atual. E existe a memória reprimida, aquela memória que não tem acesso do consciente. Vou dar um exemplo. Fiz uma sessão ontem de uma pessoa que tinha uma dificuldade de falar enorme. E ela não entendia o porquê que ela tinha aquela dificuldade de falar, não existia nenhum gatilho, não existia uma situação em específico. E num processo de regressão, nós encontramos ela quando criança sendo abusada pela prima mais velha, e a prima mais velha dizendo para que ela ficasse quieta, ameaçando que se falasse alguma coisa ia ser pior e tudo mais. E ela acabou sendo apreendida, né? Acabou aprendendo com o tempo a não falar. Então, isso acabou trazendo uma certa disfluência verbal a ela, uma dificuldade em falar. Entendi. Gente, o bacana de vocês entenderem por que eu trouxe também o doutor. Primeiro que vocês pediram muito, né? E segundo porque, às vezes, tá? Não é só uma questão espiritual, né? Tem pessoas que acham que tudo, doutor, é uma questão espiritual. Ah, isso não dá certo na minha vida porque é macumba, porque é isso, porque é aquilo. Às vezes pode existir, sim, pode existir. Às vezes a gente faz consulta com baralho cigano, sim, a gente faz. Mas nem tudo, gente. Tem coisas na nossa vida que a gente precisa procurar um especialista que consiga ajudar a gente a solucionar traumas e situações que o baralho não vai solucionar. O baralho, ele dá um caminho para você, entendeu? O baralho, ele fala, ó, você tem que seguir por esse caminho. Mas uma questão que um doutor precisa resolver, eu não consigo resolver para você. O baralho não consegue. Existem profissionais aí, né, doutor, para poder te auxiliar dentro daquilo que você precisa também, né? Então, se você, às vezes, sei lá, não entende porque você não consegue fazer determinada coisa, tem dificuldade para falar em público, como ele mesmo citou, tem dificuldade, tem gente que tem medo de dirigir, né? Eu pego muitos casos assim, até eu no começo eu tinha um pouco de medo de dirigir, e tem alguma coisa, não é verdade, doutor? Tem alguma coisa por trás, você não simplesmente olha para um carro e não, eu não consigo pegar esse carro, eu não consigo dirigir, ou não, eu não consigo falar em público, não, eu não consigo me relacionar com alguém, tem alguma coisa aí atrás, gente? Perfeito, e esses traumas são normalmente inconscientes, a pessoa não sabe o que aconteceu, ela só não consegue, ela não consegue dirigir, ela não consegue falar em público, ela não consegue fazer sexo às vezes ela tem dores de cabeça que ela não sabe a origem. Ela procura a medicina da dor, procura a neurologia, e aí a resposta é sempre, não tem nada. Quando o médico fala não tem nada, significa que não tem nada de origem fisiológica, mas aí a gente, num processo de regressão, a gente acaba encontrando alguma coisa. Como, por exemplo, uma pessoa que morreu através de um esmagamento de crânio e continua sentindo essas dores ao longo da vida. E aí a gente faz um processo de ressignificação para que essas dores fiquem no passado e não retornem mais ao presente para incomodar a pessoa. E é uma questão que eu sempre trago aqui, né, para os ouvintes. É questão de prioridade, gente. Às vezes as pessoas não priorizam tanto o que é essencial, né, doutor? Por exemplo, prioriza arrumar um cabelo, prioriza coisas que são, desculpa falar, mas fúteis, que a gente pode deixar para lá. Mas não prioriza se organizar por dentro, né? Porque a gente, quando o nosso inconsciente tá ruim, o nosso consciente não funciona bem. Então, a gente não entende o porquê que acontece determinada coisa e fica, não, mas essa dor de cabeça é normal, mas, sei lá, não tem algum motivo, eu vou deixar pra lá, não vou procurar saber. Isso é errado, gente. Vocês têm que procurar saber o que tem por trás pra tratar. Vai ficar o resto da vida com a dor de cabeça, vai ficar o resto da vida com trauma. Tem muitas mulheres, homens também, que tem medo aí de dirigir, que poderia ter uma independência maior. E não tem um carro, por exemplo, não por falta de condição. Claro que tem gente que é por falta de condição, mas é por medo. Poderia aí não depender de um Uber, né? Poderia aí não depender, sei lá, de um transporte público, mas depende por quê? Porque tem esse trauma. Mas em vez de tratar, não, deixa pra lá. Não, tudo bem, deixa pra lá. As coisas são assim. Não é assim, gente. Tem tratamento, tá? Existe cura. E como que é esse processo? Ele é a longo prazo? Como é que funciona? Perfeito, excelente pergunta. Inclusive, até falando sobre essa questão do medo de dirigir, tudo aquilo que a gente não trata tende a aumentar. Então, se a gente tem alguma desordem, seja fisiológica ou mental, e a gente não trata, isso tende a aumentar. Daqui a pouco, esse medo de dirigir vai começar a se transformar num medo também de ir para a rua, e chega um ponto que a pessoa está em casa, manifestando agorafobia ou outros transtornos da ansiedade. Em relação ao tratamento, bom, foi feita uma pesquisa científica pelo Dr. Alfred Barros, PhD em Psicologia Clínica pela Califórnia, e ele conduziu uma pesquisa com um público de 1.832 pacientes, comparando os resultados da hipnose clínica, da terapia cognitivo-comportamental, que é um modelo moderno de psicoterapia, e da psicanálise.
93% dos pacientes conseguiram se livrar dos seus transtornos em apenas 6 horas de hipnose. Então, assim, é muito eficaz o processo. Muito mais eficaz do que qualquer terapia sem transe. Por quê? Porque através do transe hipnótico a gente se conecta diretamente no subconsciente, localizando assim a causa dos transtornos e reprogramando a pessoa para uma vida melhor. Eu imagino que todos os ouvintes aqui, ou quase todos os ouvintes, já tenham visto aquelas brincadeiras de hipnose que a pessoa, por exemplo, cruza os dedos e não consegue mais soltar. E isso acontece por quê? Porque você dá o comando direto no subconsciente da pessoa. E quando você dá o comando direto no subconsciente, a gente tem muito mais resultado. Se eu disser para você agora que o seu nome é Maria, você vai falar, não, Eduardo, eu sei que meu nome não é Maria, eu sei que meu nome é Jéssica. Mas através do transe hipnótico, a gente consegue até reprogramar o nome da pessoa. Então é por isso que o resultado através de hipnose é muito rápido. Eu tenho, em média, uma a 2 sessões para tratar o paciente, tratar os transtornos dele. Não importa quantos transtornos são, depressão, baixa autoestima, ansiedade, 1 a 2 sessões. E o valor é fixo, independente do número de sessões. Porque o meu objetivo não é fidelizar o paciente, fazer ele pagar mensalidade, terapia eterna, nada disso. E pelo contrário, eu ensino a auto-hipnose já na primeira sessão, para que depois de alguns anos, surgindo alguma novidade, alguma emoção nova, alguns casos que venha a deixar a pessoa triste, chateada, ansiosa, ela possa andar sozinha. Eu não quero ser muleta de ninguém, eu quero que a pessoa ande sozinha. Então, esse aí é um diferencial do meu trabalho. Vibe Mundial 95,7. FM. A rádio que